Boa tarde, pessoal. Vamos iniciar nosso webinar. Hoje nosso webinar vai ser com o Rodrigo Amaral, consultor de negócios da JET, e ele vai falar um pouquinho para a gente como comparar os investimentos em uma loja física e uma loja virtual. Ao lado direito na ferramenta nós temos um chat. Peço que todos me confirmem como que está o áudio, se está funcionando e se todos estão enxergando a tela do nosso apresentador. Iremos iniciar nosso webinar. No final, o Rodrigo vai responder algumas questões que vocês tiverem dúvida, podem enviar no chat durante a apresentação e no final a gente compila tudo e ele responde para a gente. A apresentação é gravada, nós enviaremos tanto a apresentação quanto o vídeo para todo mundo que está participando. Fiquem à vontade, estarei presente no chat no que for preciso para ajudar vocês. Obrigado a todos pela disponibilidade, pelo tempo que vocês, pelo investimento do tempo que vocês tiveram aqui para participar. Eu espero que seja tão prazeroso para vocês quanto é para mim participar desse webinar. O objetivo hoje aqui, basicamente, é responder uma pergunta que todo mundo faz aqui para a gente, para a JET e especificamente para mim. Como que eu, hoje, se eu for entrar no mercado, se eu for realizar qualquer atividade dentro do varejo, qual que é o investimento que eu preciso fazer na loja virtual? E comparando isso, se eu já tenho uma loja física, como é que funciona esse investimento, né? Como é que eu vou conseguir ganhar dinheiro fazendo ou trabalhando na internet? Então esse é o objetivo que a gente tem aqui hoje. Espero poder compartilhar isso com vocês. Então, como é que a gente vai trabalhar? Então, primeiramente, obviamente, como todo mundo conhece, o objetivo aqui é fazer uma apresentação do mercado de e-commerce, explicar um pouco mais de como é esse mercado. Ainda tem muita gente, é um mercado muito recente, é um mercado que tem apenas 20 anos no Brasil, e muita gente ainda tem muita dúvida para principalmente saber como se consegue ganhar dinheiro, como que você consegue atender a essa necessidade para poder conseguir atender essa condição de você conseguir dinheiro online. Então, a apresentação do mercado de e-commerce, o que precisa para vender na sua loja física na loja online e quanto custa. No final, um resumo para a gente poder discutir um pouquinho. Fazendo uma apresentação pessoal, então, tenho formação com MBA de varejo na FIA e já trabalhei em projetos na Volkswagen, na JP Morgan, na Cielo, em outras empresas de comércio eletrônico, sempre liderando os projetos, sempre na área financeira e produtos transacionais. E também projetos no mundo físico e no mundo virtual. Então, falando um pouquinho do e-commerce, então, por que as pessoas compram na internet? Basicamente, por quê? Pela comodidade, então é fácil de você conseguir hoje comprar. Se você se programa, muitas vezes você tem condições de receber o seu produto em casa sem levantar da cadeira, você tem a necessidade de se deslocar até o espaço que você precisa para poder realizar a compra. Sortimento, né? Você tem uma quantidade de disponibilidade de produtos que hoje dificilmente você encontra numa loja física. Só a título de comparação, algumas lojas, por exemplo, do segmento de moda, eles chegam a ter no máximo 5.000 SKUs. O que é SKU? É aquele sortimento de produtos. Numa loja virtual você pode chegar a ter 60.000 SKUs, 80.000 SKUs. Então é uma diferença muito grande. Você encontra de tudo por qualquer preço naquele produto que você está querendo. E por último, que não ficou aqui, mas obviamente o preço. Né? Também você consegue ter um preço diferenciado, você consegue identificar
o tipo de preço mais barato para aquele produto que você está querendo comprar. Então, comparar preços fica muito mais fácil quando você está na internet. Aí, falando um pouquinho, quando a gente fala de crescimento, as pessoas ainda não têm muita noção, a ideia do tamanho do mercado e principalmente a forma como esse mercado ele trabalha, a forma como ele está de fato crescendo. Então, eu peguei o histórico só dos últimos 3 anos. Então, em 2013, que foi um ano muito bom para a economia em geral, o varejo cresceu 4,3%. Em 2014 já não foi um ano tão bom, e já não foi um ano tão bom, já foi um ano já com um pouco mais de desafios, cresceu 2,2%. Em 2015, não preciso nem dizer, muitos de vocês aqui estão acompanhando esse seminário, lojas ou que participam do varejo sabem muito bem como foi desafiador, cresceu 0,3%, ou seja, muito próximo de zero. Agora, quando a gente vai para o varejo online, a exuberância dos números são de fato gritantes, né? A diferença é muito gritante. Então, em 2013 cresceu 28%, enquanto estava indo bem. Em 2014 cresceu 22% e em 2015 cresceu 15,5%. Então, é uma conta muito simples. Enquanto o varejo físico, o varejo geral, cresce a casa de 1 dígito, o varejo online cresce a casa de 2 dígitos. Só que nem sempre, a gente vai ver um pouco mais à frente, nem sempre é tão fácil participar desse modelo, é tão fácil participar desse caminho e participar dessa exuberância de números. Tem muito trabalho, tem muito desafio e principalmente tem um conhecimento que muitas vezes a gente não consegue sozinho. Então, falando um pouquinho ainda mais do e-commerce, detalhando um pouco mais esses números de crescimento, a gente tem uma perspectiva de crescimento para o ano de 2016, com todos os desafios que a gente tem, com todas enfim, todo o trabalho que todo mundo está desenvolvendo aqui, a gente tem aí uma possibilidade de chegar perto de 45 bilhões de reais em valores de e-commerce transacionados. Esses números não contemplam viagens e serviços, né? São só produtos vendidos mesmo, mercadorias vendidas. Então, com um crescimento de 8%. Quando a gente considera uma inflação aí perto de 6% a 7%, então você tem um crescimento real aí de 1%. Então, hoje, por exemplo, dificilmente você cresce de forma real 1% no varejo geral. Quando a gente fala de números especificamente, ou seja, 41 bilhões, é a metade do PIB de um país inteiro como o Paraguai. Então, hoje, por exemplo, você que é varejista, você que está pensando em investir e todos os desafios que você tem, é uma economia muito pujante, uma economia que cresce muito há muito tempo e de forma consistente. Acho que o grande palco do crescimento nos últimos 2 anos, especificamente, foi por conta do crescimento do ticket médio. Você cresceu, você tem um sortimento maior de produtos, você tem mais empresas vendendo no e-commerce, você tem mais pessoas consumindo diversos produtos no e-commerce e, principalmente, obviamente, o acesso ao smartphone. Então, hoje, a gente tem perto de 140 milhões de pessoas acessando o smartphone com 3G e essa tendência de crescimento só vem corroborar com a necessidade de você ter a tua loja virtual, ter o teu espaço também na internet. A gente falando um pouquinho especificamente do ticket médio, é importante a gente entender, porque o ticket médio é que vai fazer de fato você crescer e agregar valor à tua empresa à medida que você vai vendendo seus produtos. Ou seja, com menos pedidos, às vezes, você aumentando o seu ticket médio, você aumenta a sua rentabilidade por venda. Isso é uma métrica muito importante, principalmente para quem tem empresa de capital aberto, ou para quem tem essa perspectiva de ter uma empresa de capital aberto, porque é uma análise muito importante que vê a qualidade do produto que está sendo vendido. Então, toda vez que você vai olhar para a sua empresa, é importante você
ter na cabeça esses números e entender o que de fato está acontecendo para você conseguir aumentar a sua rentabilidade por venda. Para 2016, o e-commerce tem uma perspectiva de crescer 8% por venda, basicamente pela quantidade, pelo sortimento que você tem de produtos que você precisa vender na internet e principalmente pelas funcionalidades que as plataformas hoje permitem e estão cada vez mais entregando para o mercado, como uma compra programada, como uma recomendação de compra quando você tem um determinado produto. Então, a partir do momento que você consegue enxergar isso como um valor, você consegue agregar valor também para a sua empresa. Vamos lá. Em relação ao mobile, né, acho que esses números são importantes de todo mundo entender. Então, eu imagino o seguinte, a maioria dos varejistas aí hoje a maioria de vocês hoje estão ou precisam participar ou estão já se preparando para o Black Friday que vai acontecer daqui 4 meses. Se não estão pensando, se não estão preparando, sugiro fortemente vocês começarem a se preparar. E esses números aqui representam basicamente o seguinte, se você hoje está na internet e você não tem um mobile, ou você não tem um responsivo, ou você não tem um modelo de compra que transaciona no smartphone, você provavelmente vai ter um problema mais para o final do ano e mais para frente. Então, quando a gente pega, por exemplo, os volumes de dezembro, representou quase 15% de todos os pedidos realizados no comércio exterior, no comércio eletrônico, perdão. E no caso das vendas especificamente, eles já representam 12%. Significa o seguinte, a gente tem empresas, tem varejistas hoje, que eles têm muito acesso por e-commerce, mas pouca venda. O que esses números estão mostrando aqui, cada vez mais, esses acessos vão começar a converter em venda. Então, a partir do momento que você não tem um mobile, não tem um espaço, não tem um dispositivo que seja capaz, com o smartphone na mão, então você não consegue capturar esse cliente. Só um minuto que acho que parece que travou, só um minutinho. Deixa eu só ver aqui. Ah, maravilha. Acho que voltou ao normal. Tá todo mundo me ouvindo, né? Bom, tá ótimo então. Então, só para quem não ouviu, acho que é importante, se você hoje não está pensando, ou se você não tem o seu e-commerce no mobile, se a sua loja virtual não é responsiva, se o seu dispositivo, se o seu relacionamento com o teu cliente não contempla essa loja mobile, então, a partir desses números, eu acho que é importante você começar a pensar. Falando um pouco mais agora de consumidores ativos, eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, mas não sei se vocês já entenderam, mas são 40 milhões de pessoas que hoje compram na internet. É uma empresa, é uma Argentina. Então, com a diferença de que todo mundo fala português e todo mundo é legal. Mas a diferença que você tem aqui é que você consegue chegar nesse cliente, mas ele é diferente do cliente que vai na sua loja muitas vezes. É complicado às vezes de todo mundo entender isso, mas é verdade. Às vezes o comportamento de compra do consumidor na internet, muitas vezes é diferente do comportamento de compra do consumidor no mundo físico. Então, muitas vezes você não está participando desse modelo, se você eventualmente não está participando desse modelo, você está deixando de vender para quase 40 milhões de pessoas. É muita gente que você deixa de visitar. Na sua loja, dificilmente você vai ter esse volume de gente ou essa capacidade de gente para você conseguir
abordar. Na internet não, na internet são pessoas que estão comprando, continuam comprando e vão continuar comprando cada vez mais. Independente da forma como o varejo no geral, ou a forma como a economia no geral vá acontecer. Então, esse tipo de caminho, ou seja, na hora que você for fazer um investimento, na hora que você for pensar no seu investimento, coloque na sua cabeça essa opção de que você tenha uma grande avenida e um número de pessoas gigantesco para poder atender no e-commerce. Falando um pouquinho mais, entrando mais no detalhe, quem compra na internet, né? Qual que é o perfil do comprador na internet? Bom, 50% feminino ou masculino, mas isso é o que chama a atenção. A maior parte, ou seja, 39%, estão entre 35 e 49 anos. Por que essas pessoas? Por que 39%? Basicamente, são as pessoas que hoje estão no mercado de trabalho. Mas você tem novos entrantes, pessoas aí com entre 25 e 34, e pessoas acima de 50 anos, que cada vez mais estão participando desse caminho também. E muitas vezes a sua empresa já pensou neles, muitas vezes a sua empresa já pensou como vender para eles. Tem uma pesquisa americana bem interessante, que hoje as pessoas acima de 50 anos, elas estão utilizando mais o Facebook do que as pessoas, do que os milênios e as pessoas de menor idade. Por quê? A forma de relacionamento, essas pessoas têm obviamente muito tempo e querem se conectar com antigos amigos, pessoas que hoje não reconhecem mais. Então imagine o seguinte, você pensou em atender esse cliente? Você pensou em algum momento que ele poderia comprar na internet? Acho que é importante você pensar, não ter um preconceito de que eles não entendem, que eles não utilizam, não sabem utilizar a internet. Os números aí mostram que, de fato, 1/3 de todo comprador já está na faixa acima de 50 anos. Então, acho que é interessante você pensar isso. Outra coisa importante, eles têm uma renda, né? Todo consumidor de e-commerce tem uma renda familiar já bem superior do que a brasileira. Enquanto o brasileiro médio recebe em torno de R$ 2.800, a renda familiar média é de R$ 4.700, ou seja, quase 2 vezes. Então, assim, para você pensar que essa pessoa também que está hoje na internet, ele recebe eventualmente mais do que o teu próprio público que está vendendo no dia a dia. Bom, os meios de pagamentos mais utilizados, acho que por óbvio, né, a facilidade de você utilizar o cartão de crédito, com 73,5%. Então, por isso uma boa negociação com os fornecedores desses serviços, tipo PagSeguro, tipo Moip, tipo Cielo, tipo Rede, é importante para você conseguir aumentar a sua rentabilidade. Então, são essas empresas que hoje participam mais desse mercado, junto com novos entrantes, novas empresas. Então, é sempre bacana você olhar, quando pensar em desenvolver a sua loja virtual, quando você for trocar a sua loja virtual, pensar como como as empresas podem te ajudar nesse sentido. Tem só uma evolução aí, que foi um comportamento muito parecido, que aconteceu em 2008 nos Estados Unidos, que as compras começaram a ser pagas não com cartão, mas por conta do crédito, né, alguma restrição de crédito, claro. As compras acabaram migrando um pouco mais para o boleto bancário e para os outros meios de pagamentos, tipo transferência direta ou débito. Mas é uma curva natural, né, por conta de uma restrição de crédito no mercado, que é algo que não vai se sustentar no longo prazo. Aí falando um pouquinho mais, aí, de uma forma mais estratégica, pensando na sua empresa, né, pensando onde você quer estar daqui 30 anos. Então, acho que é uma pergunta muito complexa de você responder, claro, mas obviamente a gente consegue sempre embasar em números para a gente poder, a gente olha o passado para sempre prever o futuro, né?
Então, o que acontece? A McKinsey fez um estudo em 1983 com 458 companhias. Essas 458 companhias, dessas 458 companhias, 388 em 1983 estavam em linha com o crescimento do PIB americano. A partir da primeira década, ou seja, entre 83 e 93, somente 147 empresas estavam em linha com o crescimento do PIB. A partir de 93 até 2003, somente 56 empresas estavam em linha com o crescimento do PIB. E o mais impressionante, de 2003 a 2013, somente 36 empresas cresceram em linha com o PIB. O que isso significa para vocês, né? Qual é a tradução desses números todos aqui? O que acontece é o seguinte, há 30 anos atrás, se a gente for olhar hoje aqui, das 500 maiores empresas do mercado, somente 10% dessas empresas vão continuar crescendo e vão continuar sendo empresas rentáveis, sustentáveis, que vão gerar dinheiro, vão gerar emprego, vão gerar dinheiro para os seus acionistas e emprego para as pessoas que trabalham nessas empresas. Então, e a grande maioria dessas empresas, e aí um dos casos clássicos dessas empresas é a própria Kodak, que demorou muito para poder olhar o que estava acontecendo à sua volta, olhar o que estava acontecendo no mercado e foi perdendo participação, até o momento que ela desapareceu. Então, hoje, a partir do momento que você pensar hoje que você precisa fazer um investimento, aderir ao e-commerce deixou de ser uma opção. Ele passou a ser uma necessidade. Seja pelo comportamento de compra do consumidor ou uma necessidade de expansão. Só que toda a dificuldade que você tem hoje, que todo mundo tem hoje, que o varejista tem hoje, é como eu vou entrar no e-commerce? De que forma eu vou conseguir entrar no e-commerce? Então ela precisa ser organizada, planejada, e principalmente para não esbarrar no conflito de canais. Todo mundo ouve falar em Omnichannel, muitas vezes nem sabe falar o que é Omnichannel, mas basicamente é o seguinte, por que eu quis dividir essa palestra e a gente vai entender um pouco mais na frente? Porque hoje, todo mundo entende, todo mundo sabe que como o dinheiro é curto, com um cobertor mais curto, muitas vezes eu tenho que saber, ou eu faço uma expansão de uma loja física, ou eu faço uma expansão para uma loja virtual. Como todo mundo, obviamente, o ser humano faz isso, ele vai na zona de conforto. Então, muitas vezes, você que é varejista físico, você sabe exatamente como gerenciar a tua loja, você sabe como é que funciona o teu dia a dia. Então, você tem medo de expandir para a loja virtual porque você não conhece. Você não tem esse conhecimento, você muitas vezes não sabe nem onde procurar e quem procurar. Olhando para o mercado, né, eu já participei de pelo menos mais de 100 projetos de lojas online, lojas que nasceram 100% online, lojas que vieram para o mundo físico e foram para a loja online, lojas que eram online, foram para o físico, depois vieram para online de novo. Então, e sempre em todos esses casos, em todos eles, sempre o que eu encontrei foi uma falta de planejamento e uma falta de gestão para você conseguir desenvolver o teu e-commerce ou, enfim, o teu projeto com qualidade. Então, é algo que a gente vai ver agora nos próximos slides. Não sei se vocês gostam de Game of Thrones, mas essa frase é bem interessante. Mas quando se joga o Jogo dos Tronos, ou você vence ou você morre. Então, assim, não existe meio termo para quando você está no varejo. Então, ou você, de fato, investe, cresce, começa a pensar em fazer algo diferente, ou então você morre. Então, você não tem condições de você ficar naquele passo natural. Então, você não tem condições hoje, nesse momento, de você... eu estou aqui faturando meus 100 mil por mês, para mim está ótimo, consigo pagar as minhas contas, consigo ganhar algum dinheiro, consigo remunerar os meus acionistas e eu vou continuar nessa vida. Não, você tem que pensar que a partir do momento, se você
não se reinventar e não fazer nada diferente, você vai ficar entre as 322 lojas que não cresceram conforme o PIB e, obviamente, ficaram para trás nesse mercado. Então, aqui acho que tem uma coisa importante que a gente vai entrar na parte de... eu queria mostrar um vídeo para vocês de como o pagamento, né, de como a forma de pagamento, a forma como a gente às vezes não valoriza o trabalho da pessoa com quem a gente está conversando, influencia no negócio. Acho que, não sei se vocês já assistiram, mas quem já assistiu, acho bacana assistir de novo. Mas basicamente o mote é basicamente o seguinte: no final da sketch aqui, o personagem que está comprando as frutas fala assim: olha, eu quero pagar você com reconhecimento. Não quero dinheiro, não é dinheiro. Vai pagar com reconhecimento. Basicamente o que vocês precisam entender aqui é só para... todo mundo tem seu valor, né? O seu trabalho tem seu valor, cada um de vocês tem o seu valor. E muitas vezes, quando a gente não entende qual é o valor para esse trabalho, a gente não consegue entender também como seguir adiante com o nosso projeto. Então, saber exatamente precificar o teu valor para o teu negócio é o que faz a diferença para você crescer. Então, seguindo aqui adiante, depois eu passo o link para vocês, no final aqui da apresentação eu mando o link para vocês. Então, o que você precisa para abrir uma loja física e uma loja online? Vamos lá. Para abrir uma loja física e para abrir uma loja virtual. Então, assim, vamos pensar o seguinte. Eu quero eu quero faturar 1.200.000 por ano. Então, esse é o meu objetivo, essa é a minha meta, é isso que eu vou trabalhar, eu tenho produto para isso, eu tenho condições financeiras, eu tenho condições de tempo, eu quero, enfim, eu quero trabalhar, eu quero ganhar, eu quero faturar 1.200.000. Então, para a sua loja física, o que você precisa? Você precisa de planejamento, você precisa de um ponto de venda, você precisa de pessoal, você precisa de integração, você precisa de sistemas, você precisa de uma boa comunicação visual, você precisa de uma gestão de conteúdo, você precisa de uma operação logística, você precisa de um serviço financeiro, você precisa de marketing e precisa de cliente. Na loja virtual, você vai precisar da mesma coisa. A grande diferença é, em vez do seu ponto de venda, você vai precisar da sua plataforma. Geralmente, o pessoal, ou seja, para fazer a gestão da sua loja, você dificilmente vai encontrar profissionais que tenham já transacionado ou passado por algum outro projeto, né? Porque obviamente você não tem um mercado tão grande para montar a sua loja. Mas todas as outras coisas você vai precisar, e principalmente o cliente. Acho que uma coisa importante é vocês entenderem o que de fato faz a diferença para você atingir esses números de 1.200.000. Né? O seu 80-20 do negócio. São esses 3 pontos que estão em azul. Então, no caso da loja virtual, é a plataforma, pessoal e cliente. No caso da loja física, é o ponto de venda, é o pessoal e é o cliente também. Então, é importante vocês pensarem um pouco isso. E aí vem a primeira desmistificação do preconceito. Não é porque é uma loja virtual que é mais fácil. Não é porque é uma loja virtual que o seu sobrinho... Peço que aguardem só um momento, que o Rodrigo teve um problema com a conexão, ele vai retornar. No caso, um pouco problema para vivo. Enfim, mas só para voltar um pouquinho, acho que eu estava falando para vocês aqui. Deixa eu só... Então, só para falar um pouquinho para vocês, deixa eu só tirar aqui, para não cair, acho que foi por isso que acabou caindo. Bom, vamos lá. Aí falar um pouquinho agora, especificamente,
de como, só para voltar, para quem, alguns de vocês não ouviram, mas assim, só para poder voltar um pouquinho. Então, assim, o planejamento que você precisa ter para abrir uma loja virtual, para abrir uma loja física, é o mesmo planejamento que você precisa ter para abrir a sua loja virtual. Então, qual que é a diferença que você vai ter aí nesse momento? Você vai ter a diferença na parte de plataforma, na parte de pessoal e na parte do cliente. Então, esses são os diferenciais que você tem a partir do momento que você vai pensar, ou vai estruturar a tua loja, ou vai imaginar que você precisa trocar o seu fornecedor atual. Então, a partir do momento que você tem esse planejamento, que você desenvolve o planejamento, você vai ter que fazer as mesmas coisas para cada um dos seus projetos, independente se é uma loja física ou se é uma loja virtual. Ok? Então, seguindo aqui adiante. Então, o que você precisa hoje para abrir uma loja física? Essa parte do planejamento é algo que fica muito, os valores são muito semelhantes. Então, tanto para você abrir uma loja física ou para abrir uma loja virtual, esse planejamento ele vai envolver uma série de, se você contratar uma consultoria, vai envolver uma série de questões para você seguir adiante. Então, obviamente, assim, se você tem, obviamente, valores menores para você investir, claro, fica um pouco mais complexo. Mas se você já tem uma equipe, já consegue, já entende e sabe que vai fazer isso, então esse investimento vai fazer toda a diferença a partir do momento que você entrar na loja online. Então, para a loja física, então, o que você vai vender? Vamos colocar aqui que a gente vai vender moda feminina para mulheres de 18 aos 25 anos. Qual é o tamanho desse investimento que você tem hoje nesse momento? Seria 200 mil. Então, você precisa de um nome, de um registro, precisa de uma análise do mercado potencial, precisa do investimento mínimo, né? O que você precisa do investimento mínimo e o que você precisa ver para se tornar essa empresa conhecida. Para a loja virtual, você vai precisar da mesma coisa. Análise do mercado potencial, análise do... Você precisa ter um nome, precisa fazer o registro, precisa de tudo isso. Então, só que qual que é a diferença? Na parte do investimento mínimo, você vai ter que pensar numa plataforma, num sistema de integração e numa parte de marketing. Na loja física, a mesma coisa. Você vai precisar de um ponto físico de produtos, claro, de tributos e marketing. Você não vai precisar de produtos na loja virtual? Claro que você vai precisar de produtos na loja virtual. Assim como você vai precisar na loja física. A diferença é que muitas vezes numa loja virtual você pode trabalhar com um produto do seu fornecedor. Algo que no ponto físico você não tem condições de fazer. Então essa é a diferença que você tem também na parte da loja virtual. Com a visibilidade, a mesma coisa. Então hoje você vai ter, para fazer conhecido a sua loja física, você vai fazer um panfleto, você vai fazer um boca a boca, vai montar um carro de som ali perto da região, para que as pessoas passem na frente da sua loja e comprem o seu produto. Na loja online é diferente. Você vai ter que escrever para um blog, você vai ter que contratar uma empresa de afiliados que vai fazer uma análise de como é a jornada do seu consumidor para chegar na sua compra, para chegar no seu produto e realizar a sua compra. Vai usar referências de lojas, de sites e de outros espaços e, obviamente, também utilizar a referência social. Bom, acho que a Vivian já passou para vocês aqui, então se vocês tiverem dúvidas ao longo da apresentação, já pode ir enviando, que no final a gente responde, ok? Bom, vamos lá, seguindo adiante, ponto de venda e a plataforma. Esse aí começa a diferença entre a loja física e a loja virtual. Primeiro, no tamanho do investimento. Para uma loja física, onde você vai precisar de um ponto de venda de qualidade, e para aquele investimento, para aquele valor de faturamento, então você tem que ser um ponto de venda, uma loja física com um ponto de venda onde você tem a necessidade de ter um espaço maior, de ter um espaço com um grande fluxo. E geralmente esse ponto de venda é relativamente caro, porque você paga pelo espaço, você paga pelo ponto e você paga, obviamente, pela qualidade das pessoas que vão transacionar ali
na sua loja. Então, quais os modelos, a forma como a gente vai atender? É alugada ou é própria? Então, tipo de ponto de venda. É na rua ou no shopping? Na loja física. Modelo de cobrança. Eu vou ter uma estrutura própria, uma equipe própria, ou eu vou ter que ter a manutenção de uma equipe terceira? Qual que é a infraestrutura necessária para poder ter a loja funcionando? Então, no caso da loja física, eu vou ter que ter um espaço para estoque, arara, cadeira, ar-condicionado, balcão. Esses são só alguns, não é o básico. Obviamente, pode ter outras coisas. Claro, tem muito mais coisas aqui no meio. Mas para você poder funcionar, para poder estar funcionando isso aqui, então você precisa de tudo isso. E quais são as funcionalidades que a loja precisa trazer? Precisa ter uma vitrine, precisa ter um manequim, precisa ter um programa de fidelidade, precisa ter facilidade, rapidez, opções de pagamentos. Tudo isso você precisa ter na sua loja, precisa chamar a atenção. Quando a gente vai para a loja virtual, é a mesma coisa. Você vai pensar o seguinte, poxa, eu vou contratar ou eu vou comprar uma loja ou eu vou alugar uma loja. Obviamente o custo de entrada para uma loja alugada é muito menor do que uma loja própria. Então você não precisa comprar o ponto. Imagina que você não precisa comprar a plataforma. Então você utiliza um modelo de plataforma alugada, que é o modelo SaaS, onde você tem o valor do investimento inicial para poder estruturar a tua loja, mas principalmente você vai ter uma manutenção, você vai ter um servidor, que é um servidor que tem toda a latência necessária para poder atender a sua necessidade, e obviamente você vai conseguir cobrar do teu fornecedor muito mais do que se você eventualmente tiver a tua loja própria. A sua infraestrutura. Então, o que você vai precisar? Você vai precisar de um layout, vai precisar de um servidor, vai precisar de um treinamento, vai precisar de um suporte técnico. Na sua loja física, você precisa de tudo isso também? Claro, você vai precisar. Só que a diferença é, se você não tiver um layout, se você não tiver um servidor, se você não souber como operar a tua plataforma, se você não tiver um suporte para poder seguir com a tua plataforma adiante, não tem condições de você montar a tua loja, de você seguir com a tua loja. Então, e as funcionalidades, né, do look? Quem comprou, comprou também. Se você tem programa de fidelidade, é a mesma coisa, facilidade, rapidez. Você tem que entrar na loja, a loja tem que abrir, não pode demorar 1 minuto para abrir, tem que abrir rápido. Pô, você está querendo comprar. Tem que ser rápido, então tem que ser fácil, tem que ser simples para você conseguir encontrar. Aí agora começam as diferenças. Então imagina o seguinte, lá em cima foram 150 mil contra 55, ou seja, uma diferença de quase 1/3 para você montar uma loja para faturar 1.200.000 por ano. Agora, pessoal, gestão. Na sua loja física, você vai procurar uma pessoa que tem experiência, que tem conhecimento. Obviamente, você tem muito mais lojas, né? Imagina a loja de roupa feminina, você tem muito mais lojas de pessoas e tem, obviamente, muito mais pessoas que trabalharam no segmento. Tem perfil e conhecimento do produto, mais do que, eventualmente, numa loja virtual. Uma pessoa que sabe atender os conflitos, sabe gerenciar os conflitos, consegue atender os clientes, consegue cumprir as estratégias da empresa, consegue realizar feedbacks para vocês para melhorar produtos, processos. E, basicamente, para você operar essa loja, você tem que ter minimamente um gerente e 3 vendedores. Sendo que esses vendedores, claro, têm a necessidade de treinamento constante, você pode ter um turnover nesses vendedores, eventualmente, e aí você precisa trabalhar isso o tempo todo. Agora vamos para a loja virtual. Então é a mesma coisa. Você vai ter experiência e conhecimento, se já trabalhou ou não, tem perfil de conhecimento de produto. Eu vou operar a sua loja, ou eu vou dar para o meu sobrinho que sabe mexer com internet, ou que sabe jogar vídeo. Não, gente, não funciona, né? Todo mundo sabe que isso não funciona. Ele tem que ter reconhecimento, tem que entender de atendimento ao cliente, tem que saber mensurar o ROI dos investimentos, tem que saber atender conflito de canais, tem que saber atender regulação do PROCON, saber exatamente como atender a uma troca, a um reclame aqui, tem que fazer tudo isso. E principalmente tem que cumprir a estratégia que você definiu lá atrás. O time estimado é o mesmo, só que qual que é a diferença? Você tem um gerente sênior e você tem 2 analistas. Você tem analistas de suporte e analistas de negócio.
basicamente para dar suporte a esse gerente. Então, o time é muito mais enxuto, são pessoas que, obviamente, precisam de conhecimento para você fazer. Eu posso colocar 2 analistas e eu gerenciar? Claro, mas aí você tem que pensar o seguinte, quanto é que custa o seu tempo? Quanto é que custa a sua capacidade de você conseguir gerir esse momento na sua empresa? Então, você vai ter condições de bancar isso? Você vai ter condições de atender a essa demanda? Então, é importante você entender isso. Vamos lá. Agora a parte de integrações e de sistemas. Então, na loja física, quanto é que custa isso? Então, basicamente, você tem um bom RP. Aí, no caso, assim, os números são iguais, tá? 55 também. Deixa eu só... tá errado aqui. Então, basicamente, você tem um bom RP. Deixa eu já mudar aqui na hora. Então, basicamente, é você ter bom RP. Você tem um excelente CRM, tem um sistema de PDV e, obviamente, um sistema de pagamentos para cartões, o Cielo ou Rede. Então, as suas integrações, os seus sistemas são muito simples, são básicos, você não tem necessidade. Numa loja virtual, não. Aí você, obviamente, precisa que o seu RP tenha toda a integração necessária para que você não tenha retrabalho. Otimize a subida dos produtos. Consiga te dar agilidade para a sua venda. Então, isso é um ponto importante, que às vezes as pessoas, muitas vezes, né, você está com volume de venda, você já está faturando bastante e você está emitindo nota na mão. Isso não existe, gente. Você está perdendo venda. Se você está emitindo nota na mão, se você está recebendo o teu pedido por um XML ou por um TXT, ou seja lá, qual outro modelo que não seja integrado ao teu RP, você está perdendo tempo. Você está perdendo muito tempo. Você está deixando de olhar indicadores importantes para a sua loja para você conseguir vender mais. Deixa o RP fazer esse trabalho, deixa a empresa, o sistema de integração fazer esse trabalho. Eles é que precisam trabalhar para vocês, não você trabalhar para eles. Você é inteligência, você é o cérebro desse negócio. Então você precisa entender que você precisa estar do lado de quem gera a receita. A mesma coisa na parte de logística, ou seja, numa loja física, você não tem logística, né? Você não, simplesmente a pessoa entra lá, a sua logística é simplesmente embalar o teu produto, pegar a sacolinha e acompanhar até entrar na loja. E obviamente, na hora que precisar receber os produtos, você está lá para receber os produtos e organizar da melhor forma possível dentro da tua loja. Então é importante você entender que essa logística é necessária para que as coisas aconteçam muito bem. A gente vai falar de logística um pouco mais na frente, especificamente. E os sistemas de gateway, né, os sistemas de pagamentos, que precisam ter todas as modalidades hoje no mercado. Então, e-wallet, aquela carteira eletrônica. Em breve, todo mundo está ouvindo falar de Samsung Pay, Apple Pay e todos os outros modelos. Então, obviamente, você vai precisar disso também. Se você não tiver integrado no sistema, você não vai ter uma opção de venda para o seu cliente. Então, crédito, débito, transferência direta, boleto, enfim, tudo isso para você conseguir fazer a sua venda de uma forma adequada. Vamos lá. Comunicação visual, que começam as diferenças de novo, né? Então, assim, a disposição do produto na loja, ou seja, como os produtos sempre precisam ser apresentados. Ou seja, geralmente numa loja feminina e na loja feminina, todas elas serão apresentadas em degradê. É interessante isso, para você que não trabalha com moda, que isso converte venda. Né? A gente tem muito cliente aqui, pelo menos 45 clientes do segmento de moda, né? Entre eles aí a gente tem o Sérgio K, e a gente aprendeu muito com eles nesse sentido. Da forma como você apresenta o teu produto na loja, que você eventualmente converte a tua venda. Então, dependendo da cor, dependendo do dia, então se é festa, se é balada, se é qualquer outra, se é um produto mais social, se é uma marca mais social, então você precisa aprender como apresentar isso na tua loja física. Na loja virtual a mesma coisa. Você precisa identificar no seu front-end qual é o melhor modelo de apresentação. Na loja física, você precisa otimizar o espaço para compra. O cliente precisa estar à vontade para encontrar o seu melhor produto.
ele precisa navegar, ele não tem que se sentir pressionado. Se ele se sentir pressionado, ele não vai fazer uma boa compra, ele não vai se tornar o seu cliente cativo. Então, como é que você vai conseguir fazer isso? Exposição na vitrine. Como é que você vai fazer a exposição na vitrine? Como é que você vai colocar o teu produto na vitrine? Para chamar a atenção do cliente, para trazer o teu cliente para a loja. E na loja virtual, na loja física é a mesma coisa, ou seja, qualquer interface. Então eu vou ter feira, vou ter quiosque, vou ter um vendedor direto que vai apresentar. Fazendo um paralelo, né, de tudo isso, então, enquanto eu tenho otimização do espaço para compra, na loja virtual eu tenho que ter usabilidade. Então é fácil de navegar, é rápido os comandos, a jornada do consumidor para finalizar o pedido é fácil, é simples, ele não me tortura até chegar ao final. Os produtos me chamam a atenção, eu estou confortável, eu estou à vontade, eu encontrei tudo que eu queria, eu encontrei tudo aquilo que eu preciso para a minha loja, para a minha compra. E a mesma coisa na interface da loja virtual. Então é web, é celular, é tablet. Então dependendo do tipo de aparelho que eu estou utilizando, é o que eu vou conseguir, converter. Uma coisa é eu estar na feira, ou seja, no caso na web, eu estou na feira, todo mundo está me vendo, eu estou vendo todo mundo e está aquela loucura. Mas muitas vezes eu não consigo, capturar aquele cliente, porque como tem muita gente lá, eu não tenho uma boa padronização. O paralelo seria o quiosque e o celular. Quando eu estou num quiosque, um lugarzinho menor, um espaço mais fechado, um espaço mais pessoal. Então, a mesma coisa no celular. Será que eu estou encontrando direito? Como eu não tenho muitas opções, é pequeno, é um pouco menor, então eu tenho que encontrar direto. E a parte é o vendedor direto, é o tablet, é você utilizar, explicar dentro do tablet, você navegar ali, conseguir fazer a tua compra do jeito que você precisa. Então essa comunicação visual é muito importante. Outra parte, gestão do conteúdo. Então a produção do conteúdo, a panfleto com a história da marca, vídeo, lançamento do produto, o banner com a fachada da loja, com a faixa anunciando a promoção, catálogo de produto. Nesse sentido, é muito importante você entender o seguinte: se você tem uma loja física e você quer ter uma loja virtual, existe uma integração muito, muito grande entre esses dois mundos. É muito bacana isso. Então, o mesmo vídeo que você vai produzir, eventualmente, para a sua coleção, você pode subir para o seu blog na tua loja virtual. Qual que é a diferença aqui? No caso de uma loja física, você vai criar um book para você mostrar para o teu cliente na loja. No caso da loja virtual, você vai ter que demonstrar esse look ou num blog ou num espaço específico para a pessoa atender a esse look, ou achar esse catálogo. Então a forma como você apresenta é o que vai fazer a diferença. E por que às vezes é um pouco mais caro a produção do conteúdo online do que a produção do conteúdo na loja física? Pela necessidade da pessoa entender o comportamento de subir os produtos e principalmente de desenvolver os produtos na loja virtual do que na loja física. Então você precisa saber exatamente como você vai navegar nesses mundos para criar um relacionamento com o teu cliente. Isso é muito importante. Conteúdo gera venda, tanto na loja física quanto na loja virtual. Então, a operação logística é aqui que é o ponto mais nevrálgico da operação. Bonito, eu gosto dessa palavra, mas é um ponto central disso. Então, loja física, basicamente o que você precisa fazer? Receber o produto, armazenar de forma adequada e colocar na embalagem para o cliente. Ponto. Acabou. Na loja virtual, não. É muito complexo. Então, às vezes, você não entende. E é isso que dá mais medo em todo mundo que hoje, eventualmente, tem uma loja física, vai migrar para uma loja virtual, ou eventualmente está pensando em abrir uma loja virtual, mas não entende. Por quê? Você precisa ter uma atuação nos problemas do recebimento, precisa ter um gerenciamento de estoque, precisa fazer uma gestão de transporte, precisa conferir, reconferir, olhar a embalagem, se está tudo certinho, se está tudo bonitinho. Precisa criar uma logística, uma qualidade, uma capacidade de uma logística reversa. Então você precisa de tudo isso, trabalhar todo esse negócio para você desenvolver. Por isso que os custos acabam sendo maiores numa loja virtual do que uma loja física. Vamos lá, serviços financeiros. Então,
Na parte da loja física, basicamente é necessário um caixa e uma maquininha de cartões para receber os produtos. Ponto. Na loja virtual, não. Você tem um gateway de pagamento, você tem que ter antifraude, você tem que ter, às vezes, conexão direta com o boleto e transferência direta. Então, como é que você vai fazer isso? Como é que você vai trabalhar esse negócio para conseguir fazer e conseguir ter resultado? Marketing. Aí o tamanho do marketing ele vai variar sempre com uma fatia importante do faturamento. Então, assim, o marketing é um caminhão, a gente pode fazer um web seminário só disso, mas, assim, de uma forma muito simples, né, o que acontece? A loja física, ela tem o seu desenvolvimento de marketing baseado em panfletos, em looks, enfim, a forma como ela se relaciona no mercado. Uma loja virtual, ela tem alguns pontos diferentes. Então, é o Google AdWords, que você, no caso está errado aí, mas é o Google AdWords, é para você comprar a palavra no Google. Marketplace, você olhar qual que é o custo do Marketplace, que eles têm bastante, todos os Marketplaces têm tráfego. O que é o Marketplace? É Mercado Livre, principalmente é um grande Marketplace. Então, assim, mas qual que é o custo? Qual que é o retorno que eu vou ter em cima disso? Google Shopping, naquela parte de cima, toda vez que você vai comprar um produto, você mostrar lá a parte do Google Shopping. Afiliados. Então, como é que funciona afiliados? Afiliados é uma coisa bem interessante. Nos Estados Unidos é um mercado de mais de $1 bilhão. E aqui no Brasil ainda é um mercado que está crescendo bastante, mas é um mercado que ainda as pessoas precisam entender. É o melhor modelo de retorno hoje no mercado quando você contrata uma empresa de afiliação, tipo a Tem Marketing, tipo a Cadastro, que eles têm esses serviços. Então vocês podem olhar lá, eles têm muito retorno em cima disso. Bastante retorno em cima disso. E por fim o cliente, olha só, tanto na loja física quanto na loja virtual, o cliente não tem preço, e sim apreço. O que é importante vocês entenderem? O cliente, se tudo isso precisa acontecer para atender esse cliente. O que vai gerar, o que vai conseguir você fazer a sua venda, finalizar a sua venda, né? Ou seja, conseguir atingir os seus objetivos, é atender bem o teu cliente. Se você não atender bem o teu cliente, já acabou. Tudo aquilo que você montou lá em cima, já era, não tem. Então você precisa pensar muito bem o que você precisa fazer para poder olhar a tua loja virtual. Então, um resumo, o que acontece? Os fatores de sucesso do desenvolvimento da tua loja no mundo virtual e do mundo físico são semelhantes. Então, buscar conhecimento sobre o processo de vendas e principalmente o comportamento de compra do seu consumidor. Como que o seu consumidor, por que o consumidor entrou na tua loja? Por que ele achou a sua loja física? Por que ele encontrou, o teu produto? Como que eu consigo replicar isso para pessoas que têm o mesmo comportamento? A gente pode usar o quê? A gente pode usar Big Data, a gente pode usar informações que a gente tem internamente, o CRM, mas tudo isso envolve tecnologia. A gente volta lá atrás. Como que a gente utiliza essa tecnologia para poder conseguir desenvolver a nossa empresa? E avaliar essa necessidade, ou seja, gente, já passou o tempo já. O próprio Márcio da Netshoes, ele falou em ele recentemente agora está dando mais entrevistas, e ele falou numa dessas entrevistas, acho que foi para Isto É, não me lembro agora, ou para Exame PME, não me lembro também. Enfim, uma dessas duas. Ele falou, se fosse hoje, eu não teria condições de montar a Netshoes. Por quê? É muito difícil hoje, no mercado competitivo, você conseguir atender a uma necessidade do consumidor que está sempre disposto e sempre olhando tudo que está acontecendo aqui, mas está acontecendo lá fora também. Então, o seu cliente, o seu competidor hoje, muitas vezes pode não estar no Brasil, pode estar na China, pode estar nos Estados Unidos, pode estar na Europa. Então, quando você vai abrir uma loja virtual, por exemplo, você precisa pensar muito bem nisso. Que tipo de relacionamento eu vou ter com o meu cliente? A gente tem muita gente que ganha muito dinheiro com a internet. A gente tem, aqui na JET, a gente tem muito caso de muita empresa que ganha dinheiro com a internet. Mas é por quê? Porque ela criou uma história diferente, que ela estruturou o negócio, que ela procura constantemente olhar o negócio dela
e a partir do momento que não está funcionando direito, muda o rumo. A vantagem é que numa loja física, dificilmente você vai conseguir tirar o teu ponto da onde você está e contratar um outro ponto em outro lugar melhor. Numa loja virtual, isso é muito mais fácil. Você consegue modificar a sua estratégia todo o tempo. Então, é muito interessante você pensar um pouco isso. E aí, principalmente, é avaliar o investimento e o retorno da sua empreitada. Esse é o mais importante. Bom, tá aqui os meus dados, meus telefones. Quem quiser ficar meu amigo lá no LinkedIn, fica à vontade. Eu atendo a todo mundo, falo com todo mundo. Está aqui o e-mail. Se alguém tiver alguma dúvida específica, pode mandar o e-mail. Está aqui meu celular direto, o telefone da minha mesa. E vocês podem ficar à vontade. Agora eu vou abrir para perguntas. Eu deixo com você, Vivian. Eu agradeço e vamos lá. Rodrigo, nós temos 2 perguntas aqui. Pergunta do Guilherme Oliveira. Ele é diretor de marketing do grupo Solf, é uma marca carioca com mais de 100 lojas. E ele está pensando em migrar para a loja virtual e ele quer saber se o e-commerce do WordPress é recomendável para uma marca de grande porte, como a empresa dele. Não somente para a empresa dele, mas se a ferramenta e-commerce é recomendável para a loja virtual. Vamos lá. Legal, obrigado a pergunta e eu acho muito bacana porque ele vai exatamente, e eu vou voltar nesse ponto aqui. Por exemplo, a e-commerce, ela é o quê? Se eu for olhar para a loja física, ela é como se fosse uma loja, se eu estivesse comprando um espaço, um ponto de venda. Então, para ficar um pouco mais claro. Então, o e-commerce, PrestaShop, Magento, todas essas empresas, elas têm como portfólio de serviços dela um código aberto, onde você compra esse código e aí você desenvolve da forma como você achar mais interessante. Ah, mas o custo de investimento é menor. Não, então, a diferença é o que eu preciso para atender o meu cliente. Então, por exemplo, o teu cliente, ele está no Rio de Janeiro, mas são pessoas que principalmente curtem esse estilo do teu produto. E, por exemplo, se eu for contratar um módulo de look na e-commerce, por exemplo, eu vou ter que pagar mais por isso. Ah, mas ele já está fazendo um serviço para mim. Sim, ele já está fazendo um serviço inicial, que é para você montar a sua loja inicialmente. Depois, se você precisar contratar outros módulos, você vai precisar fazer puxadinhos. Então, vamos passar a tua ideia para a loja física. Imagina o seguinte, você vai comprar um ponto de 10 metros quadrados. Aí você vai fazer o seguinte, poxa, em 10 metros quadrados, tá bom, não tem problema, eu posso montar minha loja. Só que, poxa, eu preciso de um espaço eu preciso mostrar minha vitrine, afinal, meu produto é bacana. Eu quero que as pessoas se sintam à vontade com o meu produto. Ah, então eu vou ter que comprar mais 10 metros quadrados. Então, para comprar mais 10 metros quadrados, eu vou ter que fazer mais um investimento. Ah, eu preciso ter um espaço aqui para as pessoas se sentirem à vontade, para se vestirem. Poxa, então eu vou ter que comprar mais 10 metros quadrados. Então, imagina o seguinte, você está comprando essa loja física e você está comprando espaços maiores para você conseguir crescer. Por outro lado, numa plataforma alugada, não só da Jet, mas se você procurar qualquer outra empresa do mercado que tenha a tecnologia SaaS, você já tem determinados módulos, né? Você já tem determinadas soluções que você não precisa. Muitas vezes é um espaço maior, sim, mas é um espaço maior, mas que eu vou utilizar uma banda menor. Então eu vou acabar pagando um pouco menos nessa entrada. E se de repente eu precisar crescer, eu não vou precisar pagar nada mais por isso. Imagina você como cliente do teu produto, que é isso que eu coloquei logo no início. Então assim, você comprando o teu produto, se você chega lá na tua loja virtual e aquela tua loja ela não reflete com o que o seu produto está demonstrando, você fica frustrado. Você não vai querer comprar.
Você não vai ter a vontade de comprar. Por que alguém compra o teu produto? Porque tem uma história, porque as pessoas conhecem, porque as pessoas olham a vitrine, passam na frente da tua loja e acham aquela vitrine animal, aquela vitrine sensacional. Se você compra uma loja, se você tem um espaço de 10 metros quadrados, não dá para fazer uma vitrine legal. Não dá para fazer uma vitrine bacana. Então é isso que você precisa pensar. Então é legal você pensar nessa estrutura. E todo mundo que tem isso, é legal você pensar nessa estrutura. Geralmente, uma tecnologia SaaS, ela já tem módulos e tem coisas específicas para o teu segmento. E o seu custo de entrada acaba sendo muito menor. Os meus custos de entrada não é menor, não, Rodrigo. Imagina, o cara está me cobrando 10 mil reais, você está começando aí perto, você acha que vai me cobrar 50 mil? Não, não é. Você vai pagar 50 mil agora. Se você tem hoje um determinado valor para investir, você tem que pensar na tua marca. Se a tua marca é uma coisa muito importante, você precisa cuidar muito dela. Dentro das premissas aqui do planejamento, é uma das primeiras coisas que você precisa ter, o nome e o registro da tua marca. Isso é que você precisa cuidar. Tá certo? Espero que eu tenha respondido. Guilherme, se restar alguma dúvida, nos envie novamente alguma pergunta aqui no chat que nós falamos com o Rodrigo. Rodrigo, a próxima pergunta é da Stephanie Maciel. Ela pergunta, a loja virtual não precisa de ponto físico? Posso manter o estoque na minha casa? Eu só não entendi se ela quer trabalhar só loja virtual. Acredito que sim, pela pergunta dela. Ela quer entender se ela pode ter um e-commerce sem ter um ponto físico. Sim, você pode ter um e-commerce sem E ter um como ponto que ela físico. manteria, por Sim. exemplo, o estoque dela? Se o estoque dela ficaria na casa dela? Vamos lá. Vamos para essa primeira página aqui, que é a parte do planejamento. Vamos lá. Para uma loja física, para um ponto físico, o investimento mínimo que você precisa ter inclui o produto. Para uma loja virtual, muitas vezes não inclui o produto. Então, por exemplo, se você tiver um fornecedor, se você fizer uma foto bacana com o produto do teu fornecedor, se você conseguir criar um relacionamento com ele, onde você consiga vender o produto, comprar o produto dele e entregar para o seu cliente final, você pode deixar o teu estoque no próprio fornecedor. Você pode deixar o seu estoque em casa, pode deixar o seu estoque onde você quiser. Então, assim, a flexibilidade que você tem de uma loja virtual em relação ao produto e ao estoque que você precisa para você montar e estruturar o teu negócio, que vai fazer a diferença, é o que vai fazer a diferença para você conseguir atender melhor o teu cliente. Não adianta nada você deixar, por exemplo, o estoque dos seus produtos no seu quarto, eventualmente, e de repente, sei lá, o seu filho vai lá e derruba chantilly, ou derruba alguma coisa lá, então você perdeu o produto. Então você precisa tomar um pouco de cuidado nesse sentido. Geralmente, num ponto físico, num espaço físico, num estoque dedicado, num lugar onde você tem o gerenciamento do estoque, esses problemas não acontecem. Rodrigo, nós não temos mais nenhuma pergunta enviada. Nós vamos encerrar o webinar. Caso alguém ainda tenha alguma pergunta e queira enviar, Rodrigo deixou o e-mail dele à vontade e o telefone e todos os contatos dele. Eu agradeço muito a presença de todos por terem participado. Agradeço a sua presença, Rodrigo, por ter disponibilizado o tempo e feito essa apresentação para a gente. Enviaremos para todo mundo a apresentação e o vídeo nos próximos dias. Para o próximo mês de agosto, temos alguns webinars agendados. Peço que vocês nos sigam nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter, YouTube e LinkedIn, que nós divulgamos os webinars. Agradeço a presença de todos e boa tarde. Fica à vontade, Rodrigo, se você quiser falar alguma coisa. Eu só quero convidar todo mundo. Na semana que vem a gente vai ter o evento, o Fórum do E-Commerce, que vai acontecer aqui em São Paulo, no dia 26 e 27. A gente vai estar a JET vai estar com o stand lá, vai estar eu, vai estar a Vivian, vai estar o pessoal da RT ou da logística, que eu acho que é bacana de vocês conhecerem também, principalmente para tirar um pouco a parte de dúvidas de logística, que é o que todo mundo às vezes consegue ou quer entender um pouco melhor.
E se você, de novo, né, se vocês, eu acho que essas dúvidas sempre vão acontecer, o mundo online é algo que particularmente me fascina muito, e se eventualmente vocês tiverem qualquer dúvida em relação ao teu negócio, fiquem à vontade para poder retornar. Eu estou 100% à disposição para a gente poder conversar. Obrigado. Obrigada, Rodrigo.